Dois mundos colidindo. O que começou com uma parceria improvável nos arcades esfumaçados da década de 90 se tornou o crossover mais explosivo da história dos jogos de luta. Hoje, não estamos falando apenas de um jogo, mas de um evento que definiu uma geração inteira. Vamos entender como que a Capcom e a Marvel criaram um gênero próprio. Tudo começou na lendária era de ouro da Capcom nos arcades. O primeiro passo foi em 94 com X-Men Children of the Atom, que foi a primeira vez que vimos o estilo artístico da Capcom aplicado aos heróis da Marvel. Foi aqui que nasceram os super pulos e os combos aéreos, mecânicas que permitiam que a luta acontecesse mais no ar do que no chão. Mas o verdadeiro estalo veio com X-Men vs Street Fighter. Foi aqui que a mecânica de Tag Team estreou. Poder trocar de personagem no meio da luta para recuperar a vida vermelha, que é aquela barra de saúde regenerável, mudou a estratégia dos jogos de luta para sempre. Não era mais sobre vencer como lutador, mas sobre gerenciar a sua equipe. Em 98, a escala aumentou. Não era apenas mutantes, era o universo Marvel inteiro contra os ícones da Capcom. Marvel vs Capcom 1 introduziu os assists, que são parceiros especiais que eram sorteados e tinham um uso limitado. No ano 2000, o mundo parou para Marvel vs Capcom 2, New Age of Heroes, que tinham 56 personagens, batalhas 3 contra 3 e uma trilha sonora muito boa. Ele é considerado um dos jogos mais desbalanceados de forma divertida da história. Foi o rei absoluto do cenário competitivo na EVO por uma década inteira. Após o sucesso do 2, a franquia entrou na geladeira por 10 anos por conta de problemas de licenciamento. Um detalhe importante, Marvel vs Capcom 3 foi o primeiro grande jogo da franquia após a Disney comprar a Marvel em 2009. E tinha muito medo de que a Disney não quisesse mais esse tipo de parceria, mas o hype dos fãs e o sucesso de Street Fighter 4 convenceram a Capcom de que era a hora de voltar para mais um jogo da franquia. Em 15 de fevereiro de 2011, o mundo recebeu Marvel vs Capcom 3, Fate of Two Worlds, dirigido por Ryota Nitsuma, que trouxe sua experiência de Tatsunoko vs Capcom. O jogo abandonou os sprites 2D e começou a usar gráficos 3D em um plano bidimensional, usando a engine MT Frameworks. O visual, que foi inspirado nas HQs, com o uso das sombras pesadas e contornos fortes para parecer uma revista em movimento, e o sistema de botões foi simplificado: ataque fraco, ataque médio e ataque forte, além do botão de Exchange. Esse botão era a chave para os combos aéreos e trocas rápidas, tornando o jogo mais acessível, mas ainda extremamente profundo para os profissionais. E claro, não podemos esquecer do X-Factor, uma mecânica de virada que aumenta o dano e a velocidade. Quanto mais os personagens você perde, no caso, quanto mais personagens são nocauteados, mais forte ele fica. Isso criou momentos épicos onde um único personagem vencia 3 oponentes em segundos. Apenas alguns meses depois, veio a versão Ultimate do jogo, com mais 12 personagens e 8 cenários novos. O elenco era um sonho desde Zero, do Mega Man, até mesmo Dante do Devil May Cry, ou Homem-Aranha, Wolverine, e entre outros personagens do universo Marvel. O jogo, ele tinha uma história que era, digamos, grandiosa. O Dr. Destino e o Albert Wesker, eles unem suas forças para conquistar ambos os mundos, mas acabam atraindo Galactus, o Devorador de Mundos. Isso força os heróis e os vilões a uma trégua, fazendo com que eles tenham que salvar a existência de ambos os universos. Cada personagem tinha um final único, o que dava um valor enorme para quem jogava sozinho. Marvel vs Capcom 3 não foi apenas uma sequência, foi a celebração de duas empresas que definem a cultura pop. Mesmo anos depois, sua velocidade e estilo visual continuam insuperáveis, seja pelo hype das lutas ou pela nostalgia de ver o Homem-Aranha batendo no Ryu. Esse jogo garantiu seu lugar no Olimpo dos games de luta. Oi, gente, eu me chamo Juju e bom, nessa última parte aqui do vídeo vai ser mais um bate-papo entre o que eu acho do jogo, bom, o que eu ando sentindo sobre esse jogo em si e por que eu quis trazer esse assunto agora. Bom, eu voltei a jogar Marvel vs Capcom 3 há um tempinho atrás, joguei com um amigo meu. Eu lembrei desse jogo enquanto eu tava andando pela Steam, fui ver sobre e aí eu lembrei que eu jogava ele na época do 360, se eu não me engano. E eu gostava muito desse jogo, eu achava ele muito legal, só que eu achava ele muito difícil, justamente porque ele era muito frenético e eu não entendia as coisas direito. Até porque hoje em dia, rejogando, eu percebo que o dano desse jogo é absurdamente alto, mas ele é extremamente divertido, ele é um arcade muito divertido. Eu nunca fui muito fã de muitos jogos de luta, né? Eu não tenho um repertório lá muito grande, sempre joguei muito questão de Mortal Kombat e Injustice. Eu não peguei a época de arcade nem nada do tipo, mas é muito divertido. E jogar esse tipo de jogo hoje em dia, principalmente com amigos, a gameplay que vocês viram de fundo, era eu jogando contra esse meu amigo Rian, e eu tomei uma taca diversas vezes, e mesmo assim era muito divertido. Eu sou o tipo de pessoa que
que eu me divirto mesmo perdendo, então pra mim foi muito engraçado. Ficou tipo ele deu uma cacetada de 10-0, 10 partidas seguidas. Eu sou horrível em jogos de luta, principalmente nesses de arcade. Cara, é um jogo realmente muito divertido, com personagens extremamente legais, além de ter uma estética muito linda. A mecânica dos personagens são muito legais. Cada personagem tem o seu próprio estilo de combo, tem o seu próprio estilo de luta, né? Tem o seu próprio jeito de jogar. É realmente uma coisa muito interessante. Cara, é um jogo que hoje em dia eu diria que ainda vale muito a pena de se ter, tá? De se ter e jogar com os amigos. Essa última partezinha aqui é realmente só pra falar um pouco sobre o jogo, sobre o que eu tô achando. Eu não tô jogando ele há tanto tempo, mas o pouquinho que eu joguei dele, eu fiquei com muita vontade de fazer um vídeo sobre. Bom, é isso. Esse é uma pequena reviewzinha pessoal sobre o que eu acho do jogo. Foi um vídeo bem simples, bem curto. Se você tem alguma recomendação de algum outro jogo de luta, algum outro jogo que seria interessante eu jogar e fazer um vídeo sobre, manda aí. É isso, vídeo. Tchau.